Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como fazer uma nécessaire mais fácil do mundo. Essa é bem fácil, ela nem tem costura aqui embaixo, ela é inteira, bem tranquila de fazer. Eu fiz um kitzinho, fiz dois, vou passar as medidas para vocês, se vocês desejarem fazer do mesmo tamanho do meu. Mas vendo como eu faço, tu vai fazer qualquer tamanho, tá? A medida aqui é indiferente. Então vamos lá para o passo a passo. Então vamos lá, pessoal. Para a gente fazer a nossa nécessaire, a gente vai precisar de tecido, né? 2 vezes no tecido e 1 vez na manta, R1 ou R2, zíper e esses pedacinhos aqui que vai segurar ali perto do zíper quando a gente vai puxar. Então as medidas do meu é assim, ó. Aqui tem 52 por 28 no tecido principal e no forro, e a manta sempre se corta um pouquinho maior para ela não sair, se sai do lugar, pelo menos não fica fora do tecido. E esse aqui tem 11 por 5, esses pedacinhos aqui. Eu vou fazer um joguinho, né? E esse aqui, ó, ele tem, deixa eu até ver aqui de volta, ele tem 46 por 16, tá? E o tamanho é do pedacinho de tecido aqui, é o mesmo tamanho desse aqui, 5 por 11, tá? O zíper tem que ser um pouquinho maior, né? Daqui, esse aqui é de metro, que eu tô usando, né? Eu vou precisar de cursor, lógico, né? Então, ele tem que ser sempre um pouquinho maior, pra gente poder trabalhar bem tranquilo. Então, vamos começar. Olha só, primeiramente, eu vou pegar o tecido meu principal aqui, ó, vou tirar o forro fora. Esse meu tecido aqui, ele tem um desenho, ó. Ele dá a impressão que ele tá... são retalhos, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa marcação do retalho, vou fazer uma costura aqui, ó. Vou fazer uma costura aqui, aqui e aqui, tá? Vou fazer a costura para fixar a manta não ficar solta. Se fosse só uma estampa, aí eu iria fazer assim, ó, né? Riscava assim e passava a costura, e depois podia fazer ao contrário para ficar quadriculado. Que no caso se chama matelassé. Então eu vou fazer dessa maneira, vou seguir aqui o desenho e vou fazer costura em cima aqui, tá bom? Pra gente começar a trabalhar. E esse aqui, ó, vai ser a mesma coisa, tá? Vou fazer aqui no desenho. Como aqui o desenho tá inteiro, então eu acho que vou fazer uma costura aqui no meio. Não sei, vou ver na hora lá. Mas esse aqui é só pra segurar a manta, pra manta não ficar solta. Você pode fazer sem costura também. Só que o ideal é bom costurar. Então, vou lá para a máquina, vocês vão me acompanhar passo a passo. Então, gente, depois que eu fiz o zigue-zague tudo em volta, né? Pra fixar o tecido depois que eu fiz as costuras ali, como eu falei. Agora eu vou cortar o excesso da manta, né? Pra gente começar a fazer a nossa nécessaire. Que é bem fácil, como eu falei.
Então, agora eu vou pegar o zíper, né? Vou colocar com o direito pra baixo, que ele tem aquela partezinha, o avesso direito, com direito ali o zíper. E o tecido no direito do zíper também. E vou fazer o pé de máquina, vou colocar minha agulha tudo por um lado só pra me ajudar. Eu não troco o pezinho da máquina, o calcador, eu faço sempre com o mesmo, né? Mas aí vai de cada um, se quiser trocar. Eu só coloco minha agulha tudo pro lado pra ficar a costura mais larguinha. E assim eu vou costurar o meu zíper. Agora, ali de novo, vou colocar direito com direito, né? Ó, o tecido, né? Que é a parte principal. E o forro também no direito do avesso do zíper, né? Então, a direito com direito ali. E o tecido também, forro direito. Aí, essa parte é bom alfinetar. O primeiro eu não alfinetei, né? Mas é bom alfinetar para não sair do lugar, ficar mais certinho. Se você tem dificuldade, no primeiro também se alfineta, né? Quando você vê que não dá, é melhor alfinetar, que daí você não vai costurar torto. Mas é uma costura reta, bem tranquilo, o zíper não é difícil de fazer. Aí vou fazer uma costura também ali. A minha agulha já tá tudo pro meu lado ali, pro lado do zíper, né? E vou fazer um pé de máquina, né? Costurar o meu zíper. Então, gente, depois de estar costurado o zíper, né? A primeira costura, a gente vai abrir o zíper. A gente vai virar do lado direito pra gente rebater essa costura, tá? A gente vai fazer um pezinho de máquina ali, porque é necessário, precisa fazer essa costurinha, porque senão, quando tu for abrir teu zíper, o forro vai enroscar ali no feixe do zíper e vai estragar teu zíper. Então, essa costura, se arrebateu a costura do zíper, é necessário. Uma costura reta ali, simples, um pé de máquina. Agora a gente vai colocar o cursor, né? Deixar fechado o zíper. O cursor ali você... Para quem tem dificuldade ali, é só encaixar certinho que ele vai, tá? Só encaixar os dois lados iguais. Eu tirei ele, já fechei e vou colocar de volta. Porque eu quero que o cursor fique bem no meio e o zíper fechado. Para mim poder trabalhar é melhor. Então, por isso eu vou colocar de novo o cursor, né? Eu coloquei, fechei, que ele tava aberto, agora colocando de novo, vou deixar no meio, ó. Dessa maneira ali. Agora a gente vai trabalhar aquele pedacinho de tecido, né? Que eu falei pra vocês, que é 11 por 5. Eu vou dobrar como se fosse um viés e vou fazer uma costura bem na beiradinha, cada lado da minha tirinha ali, no caso, né? Minha dobrinha ali. Que nem um viés, ó. Fazendo os dois. Viram que é bem tranquilo, é bem fácil de fazer. Eu fiz dessa largura, vocês podem fazer mais largo, mais... Então, ali vai de cada um, tá? Eu fiz com 5 centímetros de largura, né? Mas você pode fazer com mais ou com menos. Aí, eu coloco bem em cima do zíper, bem no meio ali, pra ficar bem certinho. E vou fazer uma costura de segurança, pra na hora de fechar... Tem gente que coloca alfinete ali, mas eu acho assim... que é melhor fazer essa costura de segurança, que você não vai se incomodar depois, tá? Ó, já fiz a costura, né? Já posso até cortar ali o excesso do zíper, se eu quiser. Mas eu vou costurar o outro lado primeiro. Ó, eu coloco bem em cima, dobro no meio e coloco bem em cima do zíper. E faço um retrocesso. Vai e vem, pra ficar bem costuradinho.
Agora eu vou virar do lado avesso pra gente fazer as nossas costuras pra fechar, né? Fechar a nossa necessaire. Eu vou fechar ela, as costuras nas laterais, né? E vou deixar uma aberturinha ali para depois eu desvirar. Então, vocês vão me acompanhar aí. Então, gente, eu ergui ali o pé da máquina, que eu tô deixando a aberturinha, mais ou menos de uns 6 centímetros, 5 ou 6 centímetros, pra gente poder depois desvirar a nossa necessaire, tá? Então, depois que a gente costurou tudo, a gente vai fazer uma marcaçãozinha ali, pra poder fazer o nossa caixinha de leite, né? Pra ela poder ficar de pé na necessaire. Então, vou marcar 2,5, marcando da costura, tá? Da lateral e no final do tecido ali. Então, 2,5, 2,5, um quadradinho de 2,5. Eu tô fazendo no final da costura porque embaixo não tem costura ainda, o tecido é inteiro, né? Então, da lateral da costura até o final do tecido ali, da dobra do tecido. Faz um quadradinho de 2,5 dos dois lados, que a gente vai cortar pra gente costurar. Vocês vão me acompanhar aí. Então, agora a gente vai cortar, né, bem certinho ali em cima, ali o quadradinho de 2,5 por 2,5. Então, gente, aqui, ó, é só abrir aqui. Essa costura aqui, quando você for fazer aqui a dobra e ela se abrir, você reforça aqui, tá? Leva para o pé da máquina ali e faz um retrocesso ali. Vou abrir aqui, ó. Vou encostar essa vinca aqui, ó, bem aqui no meio, aqui, ó. Ó. Dessa maneira aqui. E vou fazer um retrocesso aqui, vem um retrocesso aqui. Só isso. Sempre colocando a vinca, encostando ali. Então, vocês vão me acompanhar aí.
Então, gente, eu vou desvirar, né? Eu deixei um pedacinho do zíper aberto, né? Quando a gente for costurar essa parte, sempre tem que lembrar de deixar o zíper aberto para poder desvirar. Agora a gente vai desvirar. Agora eu vou ajeitar bem os cantinhos, tanto da parte do forro, né? Também tem que ajeitar, deixar bonitinho. E vamos fazer aquela costurinha, vamos fechar ali na máquina, aquela aberturinha que a gente deixou para desvirar. Você pode fazer também um ponto invisível, se você quiser. Eu vou fazer uma costurinha na máquina, bem na beiradinha. Então era isso, espero que tenham gostado. Essa aqui, ó, só quero falar que eu deixei com 2. Aqui, esse cantinho aqui embaixo, eu marquei 2,5, depois ele fica com 3, né? E aqui eu marquei 2, ele fica com 3. Então, aqui embaixo, você pode deixar a medida que você quiser, tá? Eu tô dando a minha medida aqui, eu dei, porque como ele é mais estreito, eu coloquei com 2, mas podia até fazer com 1,5, tá? Ou até com 1 centímetro eu podia fazer aqui. E aqui fiz com 2,5. O jeito de fazer é o mesmo. Como eu fiz esse aqui é a mesma maneira, tá? Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que eu diminuí aqui e que ele é menor, lógico, né? Então façam aí que vocês vão gostar para colocar na mala quando vai viajar, para presentear. Ah, esse aqui é de uma utilidade, né? Então era isso. Se gostaram, dê um joinha lá para ajudar. Se inscreva aí no canal quem não é inscrito, né? Beleza? E até o próximo vídeo.